E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Aníbal Bastos, eu sou professor e administrador de empresas e estou aqui para ajudar com vocês nas suas apresentações, como fazer apresentações incríveis, e este será o nosso segundo ato. Vocês que estão entrando agora no vídeo, por favor, vejam os vídeos anteriores, que servem de base para esse, e quem ficar até o final do vídeo vai ter dica bônus e vai ter salve também para as pessoas que estão nos apoiando aí. Pois bem, o segundo ato eu gosto de dividir ele em 4 partes. E a primeira parte é: direcione sua plateia para o Zen. O que seria isso, professor? Direcionar a plateia para o Zen é você fazer imagens visuais que não sejam tão poluídas em si. Que as pessoas consigam contemplar aquela imagem de forma rica e clara. Nós já demos essa dica também, basicamente, no primeiro momento, no ato 1, quando nós falamos em relação a texto. Você escrever como se fosse um Twitter. Mas agora também nas suas apresentações você sempre utilizará poucas imagens. Lembre do seguinte: se comunicar bem não é falar muito, não é bombardear a pessoa de informação, de imagem, áudio, vídeo, fala, não. É você eliminar tudo isso que polui a apresentação e deixar somente o essencial falar. Dizem que o essencial é invisível aos olhos, né? Nesse caso aqui não. O essencial vai ser completamente visível aos olhos. Ele só vai ficar invisível se você encher a sua apresentação de porcarias, que não vai te ajudar em nada. Esta é a primeira dica do ato 2. Agora nós vamos para a segunda dica, né? A segunda dica, que nós já falamos nas outras vezes, é que você deve contar uma história. Ah, professor, mas eu não sei muito bem como contar histórias. Tem alguma técnica para isso? Tem. Basicamente, tem uma técnica chamada storytelling, que é basicamente, se você traduzir, mais ou menos é a maneira como contar histórias. E uma das premissas básicas dessa de como contar histórias é um template, assim, digamos, um molde, um arquétipo, que nós chamamos de jornada do herói. Como assim a jornada do herói? Toda pessoa de uma história, de um filme, de cinema, de um livro, ele é um tipo de herói, mesmo que nossas vidas atuais não pareçam tão heróicas, mas as narrativas devem ser desse jeito. Pois bem, o herói ele é uma pessoa diferenciada. Ele tem algo diferente nele. Ele tem uma vontade, um sonho, um espírito diferenciado dos demais. Então por isso que ele se destaca. Porém, ele de alguma forma ele está acomodado em alguma situação atual do que ele está. Ele pode ser uma pessoa no vilarejo, uma pessoa na sua casa, uma pessoa mesmo no trabalho, sem necessariamente muitos desafios. Porém, esse herói ele recebe um chamado. E ao receber o chamado, ele fica com medo e ele recusa o chamado. Porém, ao recusar o chamado, ele fica altamente insatisfeito com a vida atual, porque ele percebe que com aquele chamado, com aquele desafio, com aquela aventura, ele poderia aprender ou conquistar coisas novas. Então, logo depois disso, logo depois de ele ter esse receio, ele aceita o desafio. Porém, ao chegar no desafio, ele percebe que a coisa ficou um pouco mais complicada. Ele começa a, de alguma forma, se arrepender, porque ele não consegue ter sucesso diretamente no desafio ou rapidamente. Por quê? Porque ele não está preparado, ele não tem treinamento. Então, a partir daí, esse herói encontra um mestre, né? Esse mestre treina esse herói para conseguir enfrentar situações da aventura do qual ele aceitou o chamado. Durante essa aventura, aparecem novas situações. E uma dessas situações que nós queremos dizer aqui é o chefão final, por assim dizer. E esse chefão final, gente, é basicamente a questão principal que nós falamos lá no ato 1. O herói tenta resolver essa questão e ele não consegue de primeira. Ele pede ajuda ao mestre, mas o mestre não pode ajudar de alguma forma. Por quê? Porque ele já deu todo o treinamento e essa aventura não é do mestre dele, essa aventura é do próprio herói. Então ele tem que usar tudo aquilo que ele aprendeu, inclusive as frustrações, para conseguir superar o desafio final ou responder à questão principal. A partir do momento que ele consegue fazer isso, ele finaliza aquela aventura e ele volta à vida antiga dele. Porém, agora, ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é uma pessoa mais capacitada, ele é uma pessoa mais segura que si, e é uma pessoa que, se antes ele já era diferenciado dos outros, agora mesmo é que ele não consegue mais conviver naquele âmbito em si. Ele sempre vai estar procurando por mais aventuras e por novos desafios.
Quase sempre quando eu uso esse do Storyteller, eu começo a imaginar como se fosse um joguinho de RPG, sabe? Um guerreirinho dentro de um vilarejo que acha o mestre e ele derrota o dragão, salva a princesa, e aí ele não consegue mais viver no vilarejo, porque agora ele vai caçar dragões o tempo todo. Se nós fôssemos parafrasear isso para a nossa vida cotidiana, poderia ser você na sua função do empresa, e aí de repente tem um trabalho novo a ser feito, e aquele trabalho novo a ser feito você não está capacitado, mas aí você acha um mentor, ou faz um curso fora, ou começa a estudar cada vez mais, e aí você consegue vencer esses desafios, porém você não tem mais como voltar para o seu cargo antigo, porque agora você é uma pessoa diferente, mais capacitada, mais gabaritada, e assim você vai ser promovido. Imagine isso dentro de uma empresa, poderia ser um cargo novo, e isso em uma apresentação de trabalho ou colégio poderia ser uma aprovação, ou quem sabe um diploma. Então a jornada do herói nos serve de muitas coisas. Então eu recomendo que vocês pesquisem um pouco mais sobre storytelling, porque há várias maneiras de contar histórias em âmbitos diferentes. Porém, quando você for fazer sua apresentação, tenha isso em mente. Preparação, vencer a dificuldade, e depois disso, né, o que vem depois é a continuação da história. A terceira dica que eu gosto de fazer é dividir o palco com alguém. Em algumas apresentações isso não é possível, gente. Porém, você pode citar nome de pessoas que lhe ajudaram a chegar naquela apresentação ou naquela conclusão. Por quê? A partir do momento que você cita outras pessoas, ou então chama outras pessoas para apresentar junto com você, você já não é mais um defendendo uma ideia contra a plateia. Então é você e outra pessoa defendendo contra a plateia. Isso faz muita diferença, porque muitas vezes as pessoas vão estar lá com os holofotes em você e vai ficar parecendo que você é um guerreiro ou uma guerreira solitária, defendendo muitas vezes uma causa que pode parecer na cabeça dos outros perdida. Mas a partir daí, a partir do momento que você traz outras pessoas ou diz que conversou com outras pessoas, essas pessoas começam a perceber que a coisa é um tanto quanto maior e há de repente outras pessoas do qual você pode tomar como referência desse assunto. Então, divida o palco com outras pessoas também. E por último, para concluir o ato 2, você tem que celebrar sua própria apresentação. Lembra quando o herói volta para casa, depois de ter vencido o dragão, depois de ter vencido todo o desafio? Ele tem que celebrar a si mesmo. Você conseguiu a resposta da sua questão principal. E você tem que demonstrar qual é o resultado da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua apresentação, ou assim, ao comemorar, você termina o segundo ato de como preparar a sua apresentação. O segundo ato ele parece um pouco curto, mas não é, gente. Ele é um tanto quanto trabalhoso, especialmente quando você vai trabalhar a parte da história. É basicamente aqui que acontece de tudo. E para quem eu estava devendo, a dica bônus. E como eu estava falando para vocês, e como eu prometi para vocês, nós temos aqui que dar um salve, né, para o pessoal do Centro Educativo Pequeno Príncipe de Catunda, Ceará. O pessoal aí marcou presença em peso no vídeo anterior. Gostei muito de ter vocês aí. Caso estejam assistindo esse vídeo, sintam-se abraçados. E agora vem a nossa dica bônus, né, que eu tinha prometido para vocês. A dica bônus basicamente consiste em você usar uma caneta, né, um objeto qualquer que você possa prender ele entre os dentes. Como assim, professor? É um exercício de dicção, tá bem? O que é que você vai fazer? Você vai pôr o objeto entre os dentes e vai tentar ler um texto, ou conversar, ou apresentar qualquer coisa do tipo que envolva fala, durante 5 a 7 minutos para fazer esse exercício. Ao fazer isso, você vai perceber em si que você vai exercitar seus músculos da face. E ao exercitar os músculos da face e tentar falar com alguma dificuldade, ao você tirar a caneta, você vai notar que naturalmente a sua fala vai estar melhor e você vai desestressar um pouco mais. Eu sei que pode parecer um pouco difícil no começo, mas é um exercício completamente válido, gente. Eu falo para vocês que funciona, já. Funciona tanto. Vocês nunca mais vão querer fazer uma apresentação sem antes fazer a canejar a boca. Pode ser um pouco engraçado, mas é verdade, gente. Pode testar aí que eu garanto que isso vai rolar bacana com vocês, tá bem? Então, muito obrigado por terem assistido e eu vejo vocês no ato 3. Valeu!